Capítulo 181 Sistema, ajuda. Quase preso. Saudamos o grão-mestre. Todos os 5 funcionários responderam, vendo Dorian entrar no grande quarto. Eles eram os 5 restantes que Dorian não tinha visto. Olhando para o jovem, não puderam deixar de avaliá-lo. O que havia de tão especial nesse jovem? Por que Mestre Ungyo o valorizou tanto? E o que houve em chamá-lo de grão-mestre? Todos tinham seus próprios pensamentos, mas encolheram os ombros, cumprindo seus deveres. Alguns ajustavam equipamentos médicos caros, enquanto outros monitoravam e registravam os sinais vitais dos pacientes em coma. É claro que alguns ainda limpavam os pacientes, removendo qualquer suor, germes ou fluidos pegajosos. Isso era normal, pois os fluidos liberados estavam em quantidade moderada e boa. Se eles estivessem suando muito, pode ser por causa de febre causada por infecção, produtos químicos ou sinais de despertar. Pior, também pode ser um sinal de morte. Em suma, poderia acontecer de qualquer maneira. E seu trabalho era verificar com muita frequência, alimentando os pacientes nos horários necessários, administrando tratamento e garantindo que sua respiração estivesse estável. Ponto. Ampliação. Dorian abriu seu terceiro olho, examinando a sala e os corpos de seus pais. Anfitrião, você tem medo de que algo mais poderoso possa se agarrar a eles e se infiltrar na propriedade? Não. Então por que você está verificando? Você não entenderia. Underscore. Dorian não poderia se importar menos com os sentimentos do sistema. Afinal, o que ele disse era verdade. Nunca entenderia suas razões. Dorian sabia que as chances de alguma entidade maligna entrar eram muito pequenas. Por um lado, ele tinha proteção em toda a propriedade que queimaria e mataria qualquer um que tentasse entrar. No entanto, isso só funcionou por ser mais fraco que ele. Dito isto, esta não era a principal razão pela qual ele estava confiante. Não, teria que ser por causa da criatura de alto escalão que infectou seus pais. Embora a criatura não os tivesse marcado, seu QI maligno era tão poderoso que fez com que outras entidades do véu marcassem toda a sua propriedade. Ele sentiu isso no momento em que voltou do assunto de Shiyu. Provavelmente foi por causa desse QI que as pessoas ao redor da enfermaria de seus pais no hospital sempre sentiam um ar sombrio e frio sempre que se aproximavam. Atualmente, Dorian estava fraco demais para controlar ou proteger essa aura. No entanto, graças a ele usar a casa principal como portal para a sala escondida, o sistema suprimiu automaticamente esse QI. Como se costuma dizer, a luz e as trevas não podem viver sob o mesmo teto. Graças a isso, ele poderia conter assuntos. Mas embora não fosse uma ameaça para os mortais, as entidades malignas ainda podiam sentir o potencial oculto de serem contidas. Ponto. Como uma fera trancada em uma jaula, a jaula em si não escondia a ferocidade do que quer que estivesse dentro. Apenas protegia os humanos, mas ainda era algo horrível de se ver. Assim, nenhuma criatura ousaria entrar na propriedade. É por isso que o sistema pode pensar que Dorian era redundante para verificação. Mas para Dorian, que era filho de seus pais mortais, ele ficou impressionado com a ideia de verificar as coisas por si mesmo. Era apenas a natureza humana. Algo que o sistema não conseguia entender. Olhando para seus pais, Dorian viu a misteriosa energia preto arroxeada lutando para sair de sua jaula. E mais uma vez, ele não poderia ficar se perguntando qual entidade poderosa havia deixado o submundo todo esse tempo. O poder era tão forte que ele sentiu que deveria pertencer a um dos 7 príncipes. Deveria ser Lúcifer, ou poderia ser Asmodeus? Não, a guerra não estava chegando por enquanto. Então, por que algum dos 7 grandes estaria vagando por aí? Eles estavam apressando as coisas? Ou ele estava errado sobre suas suposições? Espere, poderiam ser os generais sob eles. Lilith e o resto. Dorian não tinha ideia da guerra que estava acontecendo no submundo. Assim, ele sentiu que seria impossível ver os 7 grandes agora. Felizmente, ele estava certo porque com sua força insignificante, eles o matariam com um estalar de dedos. Ponto.
Droga! Ele não sabia como faria isso, mas precisava alcançar um reino de cultivo imortal se quisesse enfrentá-los. O grande dia chegará em breve. Então, como ele pode não se preocupar? Preocupe-se. Ele nunca pensou que teria tal sentimento dentro dele. Ele não estava preocupado consigo mesmo ou com o resto da humanidade. TSK, por tudo que ele se importava, eles poderiam morrer. Não. O que o preocupava eram seus pais, seus homens. E estranhamente, GH Sota e os poucos outros que conheceu. Estranho. Estranho. Que tipo de sentimento era esse? Ele não gostou nada disso. As coisas estavam ficando fora de controle. Sistema, espero que suas próximas recompensas sejam mais atraentes do que essas. Hospedar, não se preocupe. Meu mestre há muito me garantiu que tudo chegará até você na hora certa. Seu mestre. De repente, todo o corpo de Dorian ficou frio. Você está me monitorando? Pego. Não. Anfitrião, acalme-se. Me ouça. Eu não sou. Este sistema não está aqui para monitorar você. O sistema disse, com a consciência pesada. Anfitrião, acabei de receber comandos sobre qual é sua próxima missão e retransmiti-los para você. Anfitrião, sou muito sincero. Se alguém não enviar a missão, você acha que saberei o que fazer? Dorian retirou sua aura assassina. Eu acredito em você. Obrigado, anfitrião. Você é muito estúpido para inventar tais missões. Então faz sentido. Colchete que abre apóstrofo. Sim, anfitrião, sou muito estúpido. YPY. O sistema queria cometer suicídio. Ele sentia muita falta de seu mestre. Veja como foi intimidado aqui. Ao mesmo tempo, fez uma oração silenciosa, sentindo-se afortunado por ter escapado das portas da morte. É claro que, mesmo que Dorian descobrisse seus relatórios anteriores ao seu mestre, o sistema nunca admitiria isso. HMPH. Isso não era pedir a morte. Normalmente, nunca se sentiria ameaçado por um humano. Era um ser celestial e um humano nunca poderia fazer nada com ele. No entanto, quando se tratava de Dorian, tinha um palpite de que se Dorian quisesse lidar com isso, ele poderia. E foi isso que mais assustou. Ajuda. Seu hospedeiro não era normal. Fim do capítulo. Capítulo 182. Jia Dongai. Vendo que seus pais estavam bem, Dorian saiu rapidamente da sala. Com seus pais de volta em casa, isso também significava que todos os seus homens de maior confiança também estavam de volta para sempre. Buou, Haolin, Shanqi, Haru, Zulin e Butler Sheng. Todos os 6 homens estavam aqui. Uma luz estranha brilhou nos olhos de Dorian. Bom, havia tanta coisa para fazer. Haolin, Buou, você vai sair comigo. Haru, Zulin, Shanqi. Compre mais 2 veículos e mais algumas pedras, de acordo com minhas necessidades. Sheng, a propriedade está sob seus cuidados. Não preciso dizer mais nada. Sim, grão-mestre. Com isso, todos disputaram de acordo com sua atribuição. Quando se tratava desse assunto, eles só tinham o que não serviria. Principalmente quando tinham que correr para fazer recados. Além disso, a academia em breve daria as boas-vindas ao seu primeiro lote de alunos. Assim, com a expansão do escopo de trabalho, eles precisavam de cada vez mais recursos. Novamente, como eles eram os homens de maior confiança de Dorian, isso significa que eles tiveram que usar as 3 semanas e 4 dias restantes para aumentar suas forças e aprender o máximo que pudessem. Com isso, Dorian partiu para montar sua barraca com Buou e Haolin. O dia já estava pela metade. No entanto, para outros, foi apenas o começo. 19 horas. Tio Huo ou WW Tio. As sirenes dispararam enquanto inúmeras vesículas policiais invadiam o cenário de uma casa de aparência muito comum na cidade. O que estava acontecendo aqui? Todos os vizinhos espiaram pelas janelas com total curiosidade, e alguns até ficaram do lado de fora da linha da fita amarela para obter alguns detalhes interessantes de tudo o que aconteceu.
A cena era caótica, com muitos policiais fazendo perguntas a quem ouviu o astro de quem ele grita antes. Oficiais, o que estou dizendo é verdade. O velho casal e Lu sempre foi jovial e alegre. Sim, sim, eles eram as pessoas mais felizes e gentis que alguém poderia encontrar. Oficiais, não nos interpretem mal, não estou dizendo que eles não estavam isentos de falhas. No entanto, eles se saíram bem e eram pessoas muito melhores do que muitos que encontrei. Sim, muitos foram rápidos em verificar o caráter do casal e Lu, achando tudo muito bizarro. Eles não acreditavam que o casal feliz pudesse tirar a própria vida. Não foi hoje que alguns deles falaram com o casal. O casal havia falado que estava ansioso para ver os filhos e até mesmo por outras coisas em suas vidas. Então agora você conta a eles essa bobagem sem sentido e espera que eles acreditem. Para muitos vizinhos, eles estavam mais inclinados a acreditar que o casal havia conhecido algum serial killer que os assassinou e enquadrou a cena para parecer que o casal havia se matado. Ponto. Tio clique, 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 tio. Vários policiais tiraram fotos de todos os ângulos da cena, fazendo comentários aqui e ali. As coisas continuaram assim, e logo alguns outros veículos chegaram ao local. Jia Donghae, do FBI, de 27 anos, desceu deste veículo acompanhada por sua subordinada, Lea. Ele era primo do atual chefe da família Jia. E, tal como a família Jia sugeriu, a maioria da sua família ingressou em profissões envolvidas com a segurança nacional. Donghae levantou a fita amarela e passou por baixo dela, seguido por Lea e alguns outros que estavam explicando o assunto para ele. Senhor, segundo relatos e diversas testemunhas, o casal não esteve envolvido em nenhuma discussão ou briga ultimamente. Resumindo, pode-se dizer que eram uma família muito feliz e alegre. Lia franziu a testa. Poderia ser uma armação? Talvez. Mas por enquanto, é melhor não tirar nenhuma conclusão. Pode haver mais do que aparenta. Donghae disse, pensando em inúmeras possibilidades. O que poderia fazer um casal amoroso se esforçar mais para se matar? Será que um decidiu matar o outro enquanto a vítima atacava em legítima defesa, levando à morte de ambos? Alguém estava tendo um caso? Ou tudo estava relacionado a questões financeiras? Tudo parecia limpo na superfície. Mas quem pode dizer que eles não tinham esqueletos nos armários? Ou talvez a verdade não fosse tão horrível quanto ele pensava. Talvez eles estivessem doentes ou tivessem problemas mais profundos, decidiram passar a última morte juntos antes de cometerem suicídio. Donghae tinha visto um caso como esse em que o homem se matou por causa de um câncer terminal que ninguém além de sua esposa sabia. E poucos segundos depois, a mulher também se matou, não querendo viver neste mundo sem ele. Esse casal em particular deixou seus filhos de meia idade e morreu junto por amor. Donghae esteve envolvido em muitos casos como esse. Portanto, não era algo que ele pudesse descartar quando se tratava deste caso. No entanto, o fato de os vizinhos ouvi-los ansiando pela visita dos filhos e muitas outras coisas também contrastou com sua opinião sobre o assunto. Na verdade, eles podem ter sido incriminados, forçados ou deficientes mentais para realizar tal cena. Ponto. Donghae e Lea refletiram inúmeras vezes sobre a situação enquanto avançavam. E logo chegaram à porta da frente. No entanto, a pessoa que os liderava parou de repente e virou-se para encará-los com uma expressão sombria no rosto. Há mais uma coisa que deixei de fora. Tio Butuum. O coração de Donghae pulsou. O que? Seus corpos são. Basta entrar e dar uma olhada. Mas eu te aviso, é melhor você se preparar. Preparar-se? Lea e Donghae trocaram breves olhares. O que poderia ser tão perturbador para invocar tais palavras? Uma profunda onda de inquietação envolveu seus corpos à medida que avançavam. Os olhos de Donghae percorreram a sala de entrada, vendo inúmeros policiais em busca de pistas usando luvas azuis e segurando sacolas transparentes. Um por um, eles recolheram as evidências espalhadas pela cena bagunçada.
Mas o ponto principal aqui era que eles tremiam e tremiam como esquilos incomodados e cheios de horror. E de vez em quando, alguns deles lançavam olhares estranhos e sem precedentes para Dongai. Os olhos de Dongai se dilataram. O que eles queriam dizer? Fim do capítulo. Capítulo 183, bônus, caso estranho. Leia subconscientemente desacelerou seus passos, ficando um pouco atrás de Dongai quanto mais ela olhava para o ambiente bizarro. Ela sentiu seus dedos congelarem até os ossos, embora o ar da noite estivesse quente. Capitão, algo não está certo. Dongai não respondeu, mas assentiu lentamente. As pessoas nesta casa eram policiais, peritos forenses e todo o resto. O que significa que não é a primeira vez que eles veem cadáveres. E não importa quão cortados ou massacrados fossem os corpos, eles nunca reagiram da maneira que Dongai os viu reagir. Ele sentiu que se não fosse por fazerem o seu trabalho, essas pessoas gostariam de sair de cena, ir para casa e se trancar. Então agora isso o fez pensar. O que havia de tão bizarro nos corpos? Prepare-se, Dongai. Você é uma magia. Se você não permanecer firme, quem o fará? Dongai respirou fundo, estabilizando o coração batendo. De fato, ele era um Gia. Ele veio do ramo secundário, que era basicamente qualquer família Gia que não fosse a principal. Claro, isso não era para menosprezá-los. Veja o atual chefe de Gia, o ex-Gia, de 29 anos. Ele tinha 2 irmãos de sangue diretos da mesma mãe, que também tinham famílias próprias. Portanto, pode-se dizer que as famílias de seu irmão eram agora famílias ramificadas. Apenas a linha direta de Wei Jia seria a família proeminente, representando o clã Gai. E depois disso, a família imediata de seu herdeiro também seria o próximo líder. Dito isto, Dongai era primo direto de Wei Jia, já que seu pai é irmão da velha Jia. Ele também morava em sua própria casa separada, longe da casa principal, onde só ficava a família do herdeiro. Novamente, a família Jia tinha a tradição de competir pela herança a cada 5 gerações. Desta forma, outros agregados familiares Jia teriam a oportunidade de permitir que as suas linhagens directas fossem chefes de família. O velho Jia venceu a última batalha de heróis em sua juventude, permitindo que Wei Jia, o herdeiro de Wei Jia e seus filhos liderassem o clã pelas próximas 5 gerações. Sim, sempre houve vilões que queriam tramar e conspirar em todos os grandes clãs. No entanto, na maior parte, Dongai foi facilitado com seu clã por causa das regras que foram deixadas de lado. Qualquer Jia que confiasse nos méritos de gerações anteriores de seus pais ou avós era considerada uma decepção. Mesmo que alguém fosse a pessoa mais fraca de uma classe, ainda assim seria apreciado porque deu o melhor de si com sua força, em comparação com alguém que usou o título de seu pai para reivindicar a vitória. A maioria foi lá e trabalhou duro para ganhar e chegar onde estava agora. E por causa disso, eles dificilmente se importavam em controlar ou governar todo o clã. Se alguém tivesse sua única empresa, prestígio, ações ou qualquer fonte de renda sob nomes. Eventualmente, alguém passaria a ser independente, não dependendo da família para chegar ao topo. De vez em quando, alguns Jia se apaixonavam por outras profissões, atuando ou até mesmo sendo médicos. Não importa o que acontecesse, manter a força fez com que todos concordassem em satisfação. Foi assim que a família Jia treinou os filhos. Dongai deu a si mesmo vários discursos estimulantes, subindo lentamente as escadas com o coração firme. Eu sou uma Jia, eu sou uma Jia, eu sou uma Jia. A dupla finalmente alcançou a porta que dava para o quarto do casal. E a pessoa que os liderou de repente julgou sua cabeça. Por aqui, vá em frente, não consigo olhar para isso por muito tempo. Está tudo bem, respondeu Dongai, fazendo com que Lea tivesse mais admiração por ele. Basta olhar para o líder dela. Desde que eles chegaram aqui, ela entrou em pânico, sentindo-se jogada em uma banheira de água gelada. No entanto, seu líder estava imóvel e calmo, sem se sentir perturbado por tudo isso. *0*. Lea, foco, certo.
Ela respondeu, seguindo Dongai. Não importa quão estranha e incomum fosse a situação anterior, eles eram oficiais da lei que tinham visto de tudo. Então, como pode ser tão assustador? Foi o que ela pensou. Não, não, não. O que ela estava olhando? Leia colocou as mãos sobre a boca, causando gritos abafados em resposta dentro da sala. Tio, 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 tio. Seu rosto ficava branco quanto mais ela apontava para os cadáveres bizarros sentados em duas cadeiras, um de frente para o outro. Leia, acalme-se, Dongai disse, forçando as palavras a saírem de seus dentes batendo. Os corpos, eles eram humanos neste momento. Como isso pode acontecer? Ponto. Tic-toc, tic. O tempo parece parar. O mundo de Dongai estava silencioso e perturbado. O casal sentou-se em assentos de madeira, olhando um para o outro com expressões pouco naturais no rosto. Seus lábios estavam curvados em direção às orelhas, sem nenhum sinal de cirurgia ou puxão forte para causar tal coisa. Mas isso não foi tudo. Toda a parte superior dos olhos desapareceu de repente. Isso mesmo, eles não tinham pálpebras. Seus globos oculares estavam expostos, preenchendo o espaço entre as sobrancelhas e a parte inferior dos olhos. Novamente, não havia sinais de cirurgia ou sangue que mostrassem que haviam sido escavados. Mas isso por si só era muito estranho. O casal teve pálpebras ontem, então como eles podem mudar tanto em tão pouco tempo? Seus rostos tinham linhas azuladas claras passando por eles, e seus corpos inteiros pareciam um pouco secos e famintos há 6 meses. Estava mofando? Horrível! A pele deles era horrível e incompreensível demais para ser vista. No entanto, o mais perturbador foram suas expressões. Eles sorriram estranhamente um para o outro, como se soubessem de algo que ninguém mais sabia. Eles estavam realmente mortos? Eles ainda estavam vivos? Olhando para suas expressões, não se saberia qual era. Dongai teve que admitir que não teve coragem suficiente para tocar esses corpos ou verificar seus sinais vitais. No entanto, ele tinha um trabalho a fazer e não iria se acovardar tão cedo. Não era o jeito de Gia. Que caso estranho. Leia, reúna a equipe e traga-os. Vamos lá, chefe, Leia respondeu, feliz por finalmente estar fora da sala. Bom Deus, a cena certamente lhe causaria pesadelos por meses. Dongai suspirou profundamente, concentrando-se em encontrar mais pistas escondidas na sala. No entanto, depois de se virar por alguns segundos, ele de repente sentiu um vento frio acariciando suas costas. Tio Swish. Dongai jogou a cabeça para trás dos choques, olhando para o casal atrás dele. Eles pareciam exatamente como ele os deixou. Estranho. Um momento atrás, ele sentiu algo. Ele sentiu o olhar atento dos outros. Mas como pode ser isso? Dongai riu amargamente. A estranheza do caso estava afetando ele. Fim do capítulo. Capítulo 184. Quem foi? 2, 3 horas se passaram com Dongai e o resto procurando por alguma pista sobre o assunto. O caso era muito estranho. Dongai nunca tinha visto tal situação em que eles não conseguissem encontrar uma única pista por tanto tempo. Era como se o casal que viam fosse completamente diferente daqueles que todos conheciam. Sósias, como as coisas podem ser tão diferentes? Seus históricos de chamadas, acesso ao computador, chats, ambiente de convivência e tudo aqui era muito limpo. Claro, pistas podem surgir mais tarde no caso. Mas como foi possível que, por tanto tempo, eles não conseguissem identificar nada de errado? Ponto. Tão estranho. Rastreando os passos, padrões e até cabelos caídos no tapete e arredores, mostrou que o casal sentou-se sozinho em suas cadeiras, sem ações enérgicas. A partir daí, eles apenas sentaram e se entreolharam, sem se moverem. Líder, de acordo com Higgins, o casal deveria ter ficado sentado assim por cerca de 4 horas, relatou Leah. Os pés da cadeira afundaram até certo ponto o carpete, permitindo-lhes estimar e avaliar quanto tempo o casal ficou sentado, observando ao mesmo tempo a qualidade e o material do carpete. A informação estava bem diante de seus rostos.
Mas foi muito estranho depois de avaliar as coisas. Por que eles ficariam sentados e se encarando assim por tanto tempo? Ou foi uma competição romântica? Deitado. Que pessoa normal faz isso? Se houvesse algum livro envolvido, isso faria sentido. No entanto, suas mãos e arredores foram verificados e não faltava nenhum livro em sua estante. Isso significava que eles ficavam ali sentados, sem ler, apenas olhando um para o outro de forma assustadora. Isso não seria uma coisa de culto, seria. Raiz quadrada zero raiz quadrada. Ponto. Pá. Leah deu um tapa nas bochechas, afastando seu pensamento estúpido. Tudo era explicável pela ciência. Ela imaginou que o assassino com quem eles estavam trabalhando era provavelmente um entusiasta de filmes de terror que de alguma forma conseguiu juntar tudo. Talvez o aparecimento das vítimas tenha sido devido a alguma exposição química. Por enquanto, ela, Dong-Ai e muitos outros apoiavam-se nesta teoria, embora não tivessem ideia de que tipo de produto químico poderia fazer tal coisa. Líder, mesmo depois de chegar perto das vítimas, elas não sentiram nada de estranho. Então deve ser algo que tenha um cheiro mascarado. Dong-Ai acenou com a cabeça, meus pensamentos são os mesmos que os seus. No entanto, ainda não temos pistas de por que isso está acontecendo com o casal. A situação aqui é peculiar. Mas como aplicadores da lei, devemos resolver o caso rapidamente. Esta noite certamente será sem dormir. Todos concordaram com a cabeça. Eles tinham muito o que fazer, verificando tudo, além de fiscalizarem a área repetidamente até encontrarem alguma atividade suspeita que pudesse lhes dar uma pista sobre o assunto. Dong-Ai massageou as têmporas, sentindo-se estranhamente cansado. E os filhos do casal? Líder, confirmamos todos os três. Eles são todos civis de meia idade, com empregos estáveis em todo o país. Então, eles terão que voar de volta para ajudar nas investigações. Febre. Dong-Ai sentiu seu corpo esquentar. E logo suas pernas começaram a balançar ligeiramente. Líder, você está bem? Estou bem. Apenas me dê um analgésico. Sim, mas líder, já que já resolvemos as coisas aqui, devemos ir primeiro para a delegacia. Antes disso, você estava trabalhando diligentemente no outro caso Maxwell, você precisa fazer uma pausa. Dong-Ai assentiu fracamente, sentindo-se um pouco estranho com o assunto. Não importa como ele viu, este não foi seu primeiro rodeio. Ele já havia feito turno duplo todas as noites antes e seu corpo nunca se sentiu tão fraco. Então, o que estava acontecendo com seu corpo? Será que ele havia estressado tanto seu corpo de 27 anos que ele decidiu entrar em colapso? Será necessário algum tempo no escritório mecânico para recarregar as baterias e se preparar para a tarefa que tem pela frente? Dong-Ai achou que deveria ser assim, pensando em tirar uma soneca revigorante assim que chegassem à estação. Porém, justamente quando ele estava prestes a sair do quarto do casal, um vento infantil o acariciou novamente. Pausa. Asterisco. Dong-Ai parou de repente, olhando para o casal. Ele sentiu olhos estranhos nele como antes. Então ele estava realmente imaginando coisas? Líder, o que há de errado? Nada. Ela respondeu, balançando a cabeça. Vamos. Certo. Assim, Dong-Ai finalmente saiu da sala, perdendo uma cena muito peculiar. De fato, a noite ainda era uma criança. Tio tio. A turma voltou para a estação, passando por algumas cafeterias, comprando alguns bagels e donuts para a noite inteira que estavam prestes a fazer. Um motor bem abastecido teria o melhor desempenho. Quanto a Dong-Ai, voltou para seu escritório, tomou um analgésico e recostou-se no sofá azul do canto. Dormir. Ele precisava dormir. O barulho de batidas e zumbidos em seus ouvidos estava lhe causando dor de cabeça. E o que era mais perturbador era que o som excessivamente alto de seu coração batendo era o que mais o fazia sorrir. Era tão alto quanto música de concerto, dominando seu cérebro. Droga! Dong-Ai massageou as têmporas e se forçou a descansar. Tic-toc,
Tic-toc. Os braços curtos e longos do grande relógio de parede moviam-se continuamente. E logo já era 1 hora da manhã. Ele já estava dormindo há 3 horas inteiras sem nenhum incômodo de sua equipe. No entanto, neste exato momento, o tempo congelou de repente. Marcação. O relógio parou de cantar. E o sensível Dongai abriu os olhos para as mudanças na câmara escura. Seus olhos começaram a se mover, lamentando profundamente ter apagado as luzes para tirar uma soneca. Ele sentiu olhos estranhos nele novamente. Quem é esse? O corpo de Dongai estava tenso. Fim do capítulo. Capítulo 185. O desespero de Dongai. Tio Tio. Uma corrente de ar repentina soprou pela sala escura e silenciosa. E imediatamente Dongai sentiu a presença de outro. Droga! Dongai caiu no chão e pegou a arma na cintura. Onde? Mostre-se. Eu sei que você está aqui. Não há mais novidades para esconder. Como um verdadeiro oficial, Dongai firmou seu coração, rapidamente retirando seu estoque luminoso com a outra mão. Sacudir. Ele não viu ninguém na sala mal iluminada de verde. Mas a sua intuição sempre o levou ao caminho certo. Então, como ele poderia estar à vontade? Dongai avançou lentamente até o interruptor de luz, apontando sua arma e o bastão luminoso em todas as direções. Até agora tudo bem. Tio clique. Ele acionou o interruptor, retornando à sala a sua aparência muito brilhante. Foi uma pedra fazer uma verificação adequada. Onde você está? Saia. Eu vou te encontrar de qualquer maneira. Dongai verificou todas as posições possíveis em seu escritório, até atendendo as aberturas de ventilação e acessando o sistema para verificar se havia algum sinal de infiltração. Como um hacker de ponta com passes de alta segurança, ele poderia entrar no sistema e verificar as coisas por si mesmo. Porém, tudo estava como deveria ser. Ele então pegou seus óculos de visão de calor na gaveta de baixo, verificando por si mesmo toda a sala. No entanto, mais uma vez, nenhum intruso foi encontrado. Dongai finalmente caminhou em direção ao relógio em sua parede, tirando-o e olhando-o intensamente. Será que a bateria acabou e ele estava pensando demais nas coisas? Dongai começou a desenrolar os ponteiros do relógio atordoado. No entanto, no momento em que ouviu o clique, retomou o tic-tac. Tio tic-toc. Dongai inclinou a cabeça com um olhar insondável. Se a bateria não era o problema, por que parou de repente? Houve uma falha em sua matriz. Mas isso não fazia sentido. Os interiores de qualquer relógio eram muito mecânicos e os detalhes desenhados, estruturados para se moverem nos ritmos pretendidos. Não era como o interior de um carro com peças que poderiam ser trocadas e reparadas quando ocorresse um problema. Para relógios, as baterias eram normalmente o motivo de preocupação de muitos. Dongai balançou a cabeça, colocando o relógio de volta em seu lugar. Agora, ele se virou para a janela bem fechada antes de dar um passo em direção ao controlador de temperatura na parede. Estranho. As configurações são as mesmas que sempre deixei. Então de onde veio aquela corrente de ar anterior? Dongai sentiu que os assuntos de hoje eram muito misteriosos e perturbadores. Dongai, o que você está pensando? Como você pode deixar o caso chegar à sua mente desse jeito? Faça isso, falou consigo mesmo, sorrindo ironicamente para sua estupidez. Não havia nada na sala, mas ele estava nervoso sem motivo. Aproximando-se do espelho do banheiro privativo de seu escritório, ele começou a ajustar sua aparência. Seria ruim para sua imagem se ele se juntasse à equipe parecendo desgrenhado, com baba ou corrimento nos cantos da boca e dos olhos. Tio SHWAHHH tio. A água da torneira correu. E Dongai foi rápido em espalhar um pouco no rosto, enxugando-o com uma toalha branca. Ele finalmente foi revigorado. Dongai se sentiu melhor do que antes. E depois de ajustar o traje e o cabelo, ele acenou com a cabeça para si mesmo. Só que a imagem do lado oposto não respondeu. Bam! Dongai bateu no box do banheiro atrás dele, horrorizado.
Ele só teve um vislumbre. No entanto, foi mais que suficiente para causar medo nele. Mamãe! O que ele acabou de ver? Ponto. Buto 1. O peito de Dongai ficou tenso, com aglomerados de ácido brotando por dentro. Seu corpo ficou em posição de sentido, apertando todos os seus músculos e articulações. Não foi ele. A coisa que ele viu sorriu exatamente como o sorriso que viu no rosto do casal. Só que, desta vez, o sorriso foi substituído em seu rosto. Louco, louco. Um aviso estranhamente primitivo surgiu no fundo de sua mente, dando-lhe a sensação de uma porta presa se abrindo em sua barriga. E por um momento, ele sentiu os pés congelados no lugar, recusando-se a se mover. Tio toque, flick, tio. As luzes do banheiro começaram a piscar loucamente, seguidas por um barulho forte ecoando pela cena. Tio Paul, pancada, pancada. Dongai colocou as mãos sobre os ouvidos, protegendo-os dos horrores de 1000 gritos. Doloroso, doloroso. Suas orelhas estavam prestes a estourar. Mas isso foi apenas o começo. Instantaneamente, o rosto de Dongai ficou branco como papel, sentindo uma força estranha arrastando-o em direção ao espelho. Ele já tinha um palpite do que iria acontecer. Ponto. Não, não, não. Clique. Ele ligou o walkie-talkie. Lea, tio. Dongai gritou em desespero, sentindo toda a sua vida passar diante de seus olhos. Lea, tio. Dongai estava em seu limite, mais fraco seu corpo ficava. No entanto, as coisas só estavam piorando para ele. Tio. O vento brutal passou pela cena, empurrando-o para mais perto do espelho horrível. E do outro lado, no mundo dos espelhos, sua contraparte sorria de forma não natural, avançando um passo de cada vez. Seu sorriso ficou ainda mais distorcido, revelando uma aparência nojenta que fez Dongai sentir vontade de vomitar. Foi este o seu fim? Blug tio. Feio, feio, feio. Dongai, embora com medo, tinha mais instintos de sobrevivência do que qualquer outra coisa. Se fosse uma pessoa comum, eles teriam sido engolidos pelo desespero, implorando por suas vidas enquanto eram devorados. Ele cerrou os dentes, tirou a adaga e esfaqueou a porta de madeira do banheiro. E os fortes ventos levantaram suas pernas, arrastando-o com força em direção ao espelho. Filho da puta! Ponto. Donghia sorriu com uma pitada de vitória no rosto. Ha. Dane-se. Se eu não chegar ao espelho, o que você pode fazer comigo? A imagem do outro lado congelou, ficando na mesma posição que Dongai no mundo do espelho. Ao ouvir Dongai, a figura apenas riu, avançando ainda mais. Tio. O que você pode? Dongai queria amaldiçoar sua boca barulhenta. Provavelmente foi por isso que os protagonistas dos filmes não eram rápidos em falar besteiras. Ele observou seu homólogo emergir do espelho, só querendo dar um tapa em sua boca grande novamente. Tio papai, uma das lâmpadas finalmente quebrou no teto. Jin. Os passos pesados de seu sósia curvado e de aparência horrível ecoaram, apenas fazendo seu coração ficar cada vez mais fraco. Então, era assim que ele iria morrer. Lea, tio, pelo amor de Deus, mulher. Onde diabos você está? YPY. Ban. Líder, estou aqui. Fim do capítulo. Capítulo 186. Lea para o resgate. Com o impulso de 1000 cavalos, Lea correu pelos corredores do escritório, ao lado de outras 2 pessoas. Eles tinham acabado de sair para tomar um pouco de ar fresco quando de repente ouviram o grito de Dongai através do walkie-talkie. E acompanhados de seus gritos havia vários ruídos estranhos. No entanto, eles só ouviram isso por não mais que 3 segundos antes de toda a comunicação ficar estática. Tio tio. O trio se entreolharam antes de correrem apressadamente para o escritório do líder como loucos. E com o quão desesperado seu líder parecia, eles nem tiveram tempo de alertar os outros para irem junto. Apenas nesse momento de correr pelos corredores, eles sacaram todas as armas deles.
Palavras não poderiam descrever o quão confusos e deslocados eles estavam enquanto corriam descontroladamente. E junto com o mistério do caso de hoje, eles sentiram seus corpos ficarem frios de medo. Passava um pouco das 3 da manhã. Os corredores estavam mal iluminados e vazios. E pela primeira vez eles sentiram o assombro do lugar. Olá! Porque o ar ficava cada vez mais frio à medida que se aproximavam do escritório do líder. Eles esperavam estar pensando demais nas coisas, porque quanto mais avançavam, mais bambas suas pernas ficavam. Acontece que depois de atacar o escritório do líder, todo o lugar ficou tão vazio e silencioso quanto um cemitério de elefantes. Ufa! Todos primeiro deram um suspiro de alívio por algum motivo. No entanto, numa fração de segundo, eles perceberam que seu líder estava desaparecido. Líder, eles não ousaram tudo por ele, para que o perpetrador ainda não estivesse no local. No início, eles queriam dedicar um tempo para vasculhar o local. No entanto, Leah teve um medo terrível e sem precedentes crescendo em sua barriga, com sua intuição se recusando a permitir que ela se acalmasse. E logo, seus olhos foram atraídos para o banheiro. Droga! Todo mundo, ali. Tio Ben. Ela forçou a porta a abrir bem na hora, apenas para ver a cena mais impressionante de sua vida. Líder, estou aqui. Por que há tanto vento? Grau triângulo grau. 1, 2, 3. Aspas. Ah, tio! Leah e os outros dois gritaram a plenos pulmões, vendo os ventos fortes levantarem o corpo de seu líder para o lado. E na frente dele estava um sósia que estava prestes a tocar as pernas de seu líder com seus braços excessivamente longos e ossudos. A cena sem dúvida causou arrepios que se espalharam até a sola dos pés. Cresça! O duplo feio e curvado de Dongai rapidamente virou o rosto para eles. Foda-se! O que eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? Um passo à frente, um passo atrás. Suas pernas estavam tão confusas, assim como suas bocas. Monstro! Monstro! Tio Beng! 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 Leah e o resto começaram a atirar como loucos, destruindo o banheiro já danificado. Mas eles se importaram. Não! Tio Beng! 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 A criatura se moveu como um raio, fazendo com que batessem nas torneiras e nas paredes. E logo, entrou no mundo do espelho bem diante de seus olhos. Tio Crash! O espelho quebrou e caiu no chão graças à última bala de Leah. Silêncio! A sala recuperou um silêncio momentâneo, exceto pelos barulhos da água efervescente das torneiras. Tio Fistil! As cabines estavam quebradas, vidros no chão, uma das lâmpadas quebrada, urina dos homens quebrada, e todo o resto estava uma bagunça. No entanto, a imagem mais assustadora e perturbadora foi a criada pelas linhas bizarras na parede acima das pias, onde ficava o enorme espelho retangular. Leah deixou cair o corpo no chão, preparando-se para tocar até mesmo uma única parede dentro deste lugar amaldiçoado. Pá! Ela se deu um tapa incontrolavelmente. Líder, vimos o que pensamos que vimos. Dongai sorriu amargamente, agradecendo às suas estrelas da sorte por ainda estar vivo. Se eles ficaram tão chocados e petrificados com o que viram, então imagine como ele se sentiu depois de ficar mais tempo aqui. O corpo de Dongai estava coberto por uma espessa camada de suor, encharcando suas calças. Porém, o fenômeno não foi apenas de pânico. Dongai não precisou ir ao hospital para entender que algo estava errado com seu corpo. E ele tinha um palpite de que tinha algo a ver com aquela criatura. A gangue rapidamente ajudou seu líder ferido a sair do banheiro enquanto estava loucamente. E quando saíram, trancaram a porta e até colocaram móveis diante dela. Deitado. Pode parecer bobo, mas e daí? Quem sabia se aquela coisa decidisse sair novamente depois de baixarem a guarda? Parafuso! Parafuso! Tranque a maldita porta! No fundo, eles juraram secretamente nunca mais entrar no banheiro de seu líder, mesmo que fosse o último banheiro sobrevivente no mundo. Todos sentaram no sofá, sem ninguém dizer nada. Dongai respirou fundo, falando sobre o que passou.
Da mesma forma, Leah e os demais também acrescentaram sua experiência sobre o assunto. Com isso, eles concluíram alguns fatores-chave. Pelo que você disse, quando entrou no meu escritório, você não ouviu nada acontecendo no meu banheiro, certo? Sim, líder, Leah respondeu, balançando a cabeça vigorosamente. Mesmo agora, depois de termos disparado tantas balas, parece que ninguém na estação ouviu nada. HM, se eles fizessem isso, já teriam vindo há muito tempo. Outro adicionado. Sim, parece que esta criatura pode isolar certas áreas. No entanto, ainda não sabemos sua extensão total. Dongai disse, massageando o queixo. Aquela criatura viu todos vocês. Então, esta noite, assim como nos próximos dias, teremos que ficar juntos como cola. Certo. Não sabemos se ver a criatura sozinha fará com que ela nos ataque. Então, temos que nos proteger até que tudo acabe. Concordo. Nossa sobrevivência dependerá disso. Ponto. Todo mundo viu. Existem monstros neste mundo. E no caso de hoje, acredito que esteja ligado a esta criatura. Sim. Então, desta forma, tudo faz sentido. Leah disse com um rosto muito pálido. Apenas lembrar das vítimas que viu foi o suficiente para fazer seu couro cabeludo arrepiar. No entanto, se for esse o caso, então como eles podem ter certeza de que as vítimas são de fato as vítimas? Líder, as verdadeiras vítimas. Elas não estariam presas em algum espelho, estariam. Fim do capítulo. Capítulo 187. Você acredita em monstros? As verdadeiras vítimas? Sim. As imagens assustadoras do casal e o mistério de sua morte pareciam muito estranhos. Embora este fosse apenas o início das investigações, Dongai tinha certeza de que mesmo que eles, a polícia, procurassem a causa da morte, não conseguiriam encontrar nada fora do comum. Por quê? Porque o culpado pode não ser humano. E agora, relembrando a sensação estranha que teve naquela casa, Dongai estava cada vez mais confiante nisso. Anteriormente, ele sentiu em várias ocasiões como se o casal o estivesse observando. Porém, naquela época, ele achou que era um absurdo. Mas agora tudo fazia sentido. Ele não sabia como eles fizeram isso, mas de alguma forma, aqueles corpos o afetaram. Então isso significava que havia algo maligno naqueles corpos. Ponto. Dongai levantou-se abruptamente. Temos que impedir que as pessoas toquem ou se aproximem desses corpos. Todos os outros assentiram, embora franzindo a testa. Líder, é mais fácil falar do que fazer. Que razões vamos dar para realizar tal ato? Líder, Leah está certa. Muitos podem pensar que estamos tentando atrasar as investigações. Principalmente os civis e os repórteres, se souberem do assunto. Em suma, não parecerá bom para nós. Além disso, o comissário nunca concordará sem qualquer razão sólida. Droga! Leah exclamou. Temos uma razão sólida. E estamos fazendo isso para um bem maior. Sim, estamos fazendo isso para um bem maior. Mas quem vai acreditar? Silêncio! Quem vai acreditar que o culpado foi um monstro? No momento em que disserem essas palavras, poderão ser encaminhados para uma reavaliação psicológica para verificar se estão realmente bem da cabeça. Mas eles iriam desistir assim? Sem chance. Embora estivessem profundamente abalados, eles não podiam simplesmente sentar e observar a criatura seguir seu caminho. Eles não desejam apenas proteger os outros civis inocentes, mas também querem proteger as suas famílias e a si próprios. Então essa batalha teve que ser travada. Dongai recordou as palavras da criatura no momento em que desapareceu. Humano, você não pode escapar de mim, eu voltarei para você, eu voltarei para todos vocês. Essas palavras misteriosas o lembraram de que mesmo que eles não lutassem, a criatura não tinha intenção de deixá-lo ir. Então, neste ponto, lute ou morra. No entanto, embora não soubesse por onde começar, Dongai decidiu começar com sua família. Ponto. A família Jia era a família militar mais forte. Isto significava que tinham ligações profundas e sabiam de algumas operações secretas que o governo talvez não quisesse que os civis soubessem.
Ou seja, se os aliens caíssem, a família Jia saberia. Embora apenas aqueles com certos níveis de autorização soubessem de tudo. E Donghae sentiu que Wei Jia, seu primo, o atual chefe do clã Jia, também deveria estar ciente de assuntos como este. Se eles não soubessem, então Donghae só poderia dizer que ele e todos os outros estavam condenados. Todos sentiram seus músculos se contraírem com um aumento na produção de borboletas em suas barrigas. A situação não parecia boa para eles, principalmente lembrando que as balas não pareciam ferir a criatura. Então, o que mais eles poderiam lançar? Alho, ruivo, talvez uma aposta em seu coração. Puta merda, eles deveriam ler alguns livros de ficção na biblioteca ou algo assim. Além disso, como a coisa gosta de espelhos, eles terão que destruir ou manter distância de qualquer um. Mas a questão permanece. Como eles planejam a batalha? Suspiro. Todos ainda estavam imersos em preocupação quando de repente viram seu calmo líder pegar seu telefone. Líder, para quem você vai ligar? Donghae sorriu levemente. Minha família. Sim. Como eles podem esquecer que seu líder era um homem Jia? A família dele deveria saber disso, certo? *0*. Tio Tuti tio. Mestre Donghae. Já passa das 3 da manhã e o chefe do clã está dormindo. Donghae respondeu calmamente. Eu sei, no entanto, é urgente. Sou todo ouvidos. Você pode passar a mensagem adiante, mestre Donghae. Donghae assentiu interiormente. Butler Feng era o principal mordomo do clã na casa principal. O Wei Jia e até ele mesmo confiavam em Donghae. Assim, muitas vezes, ele passava mensagens via Butler Feng sempre que o Wei Jia não estava disponível. Ele e Wei Jia eram próximos. Especialmente quando suas profissões se entrelaçavam regularmente. Do outro lado da linha, Butler Feng esperou Donghae falar, mas não ouviu nada. Mestre Donghae, o que parece ser um fardo tão pesado? A maçã de Donghae balançou ao longo de sua garganta. Butler Feng, você acredita em monstros? Boom! A expressão de Butler Feng tornou-se sombria. Ele acredita em monstros? Donghae perguntou a uma pessoa que participou da batalha do leilão e da operação de resgate da pequena princesa Jia se ele acreditava em monstros. Atualmente, apenas quem morava na casa principal sabia. Portanto, aqueles que moravam em suas propriedades não tinham ideia do assunto. Embora mantivesse a voz firme, Butler Feng conseguia obter certos pulsos de onda deles. Com certeza, Donghae deveria ter encontrado um. Mestre Donghae, conte-me tudo o que experimentei. Donghae ficou surpreso, mas logo entendeu que seu palpite estava correto. Parece que sua família Jia sabia disso há todo esse tempo. Então, há quanto tempo a família deles está enterrando esse segredo? Donghae e os outros se entreolharam em estado de choque. Então, havia realmente monstros entre eles. A família Jia com certeza era profunda. No entanto, depois de receber instruções de Butler Feng, eles perceberam outra família mais profunda que os Jias. Mestre Donghae, enviarei um carro para você e sua equipe imediatamente. E no final da manhã, iremos ver o Grão-Mestre. Grão-Mestre? Sim, ele e somente ele pode resolver o seu problema. Donghae e o teste parecem estar entrando em um mundo de conto de fadas. Grande Mestre, alguém mais potente que a família Jia? Espere, não vá, Butler Feng. Este grande mestre, de que família ele vem? A família Tian. Fim do capítulo. Capítulo 188 Buscando ajuda. Piscar. A turma se entreolharam momentaneamente, vendo a confusão em seus olhos. Até Donghae achou difícil acreditar. Butler Feng está falando sobre o casal Tian ainda em coma. Grão-Mestre, talvez seja um antigo ancestral eremita da família Tian que ele conhecia. Mas mesmo assim, como poderia tal pessoa ser maior do que a sua família Jia? Interiormente, Donghae não acreditou. Especialmente quando olhamos para Dorian cara a cara. Tchau.
Seus lábios se contraíram, olhando secretamente para Butler Feng como se perguntasse se seu cérebro tinha um parafuso solto. Isso mesmo, também eram 10 da manhã. E ele e sua gangue estavam agora no grande salão Tian. Butler Feng fez uma profunda reverência com uma das mãos sobre o peito. Grão-mestre, por favor, perdoe minha intromissão em visitá-lo sem aviso prévio. Não me ofendo, respondeu Dorian, sentando-se à mesa alta como um monarca. É porque é urgente que você veio, não? Sim, grão-mestre. Butler Feng respondeu humildemente. ERM. Seus olhos estavam realmente vendo o que estavam vendo. As ações de Butler Feng sem dúvida fizeram Dongai lançar vários olhares a Dorian, especialmente depois de ver Butler Feng dizer-lhes para se curvarem também. Não importa como se olhasse, parecia estranho que alguém como Butler Feng se transformasse em um gato diante desse adolescente. Todos examinavam os preguiçosos, parecendo mais jovens sentados diante deles com dúvidas. No entanto, suas palavras seguintes apenas fizeram seus corações caírem no estômago. Está vindo para todos vocês, parece que todos vocês foram marcados. Estrondo. Marcado? O que está por vir para eles? Dongai e o resto não conseguiram mais se controlar, correndo ansiosamente para o lado de Dorian. Você tio, então você sabe o que é. Você pode nos ajudar? Quando fomos todos marcados, os olhos de todos focaram no garoto com forte intenção, sentindo a respiração ficar cada vez mais pesada. O simples pensamento da imagem daquela criatura fez com que os cabelos de suas costas se arrepiassem. 1, 2, 3. Algo está vindo para eles. Tio. O carrinho do mordomo Sheng deu-lhes um susto. Por favor, sente-se. Dorian apontou para os muitos sofás disponíveis ao lado dele. Sim, tio. Como crianças obedientes, uma delas obedientemente sentou-se em outros lugares, observando Butler Sheng servir-lhes xícaras de chá acompanhadas de pires. Butler Feng decidiu ficar de pé devido ao hábito. Como mordomo, era muito estranho sentar-se quando os donos da casa estavam por perto. Dongai ainda era um mestre Jia. Então Feng decidiu apenas ficar em silêncio atrás do sofá. Ao mesmo tempo, ele também estava analisando as habilidades de mordomo do mordomo Sheng. Impressionante. Ele era rápido, eficiente e elegante no trabalho. A dupla se olhou nos olhos e acenou com a cabeça em compreensão, como se estivessem satisfeitos um com o outro. Aqueles que viram isso ficaram pasmos. Poderia ser este o lendário vínculo do mordomo. Tio Clang. Tio. Lea não conseguiu evitar que suas mãos tremessem depois de pegar a xícara de chá. As palavras misteriosas de Dorian começaram a abalá-la. Marcados. O que ele quis dizer ao dizer que estavam marcados? O ar estava repleto de um silêncio pesado. A prata de Tai era muito pesada, com inúmeros pensamentos passando pela mente de todos. Porém, o culpado que os colocou nesse estado frenético tomou calmamente um gole de chá, sentindo-se muito revigorado. Dorian ouviu tudo o que disseram sem interrompê-los ou apressá-los. Eles conversaram durante todo o tempo em que ele tomava chá. E no momento em que sua xícara vazia tocou o pires, toda a sua aura ficou séria. Todos ficaram surpresos com a mudança repentina. Beba tudo. Arrepio. A gangue de policiais bem treinados agora sentia cada fibra de seu ser encolhida diante do jovem. Como alguém pode se tornar outra pessoa em um piscar de olhos? Muito forte. Esta foi a aura mais forte que eles já sentiram. Dúvida. Desculpe. Eles tinham pouca ou nenhuma dúvida. Uma pessoa tão poderosa definitivamente não foi fácil. Mas por que ele foi inflexível sobre eles beberem este chá? Dongai olhou para aquela meia xícara de chá que milagrosamente permaneceu quente mesmo depois de terem conversado por tanto tempo. O que há neste chá? Parecia comum, mas misterioso. Você olha para mim, eu olho para você. Você olha para mim, todos nós olhamos para Butler Feng, cujos olhos diziam, beba. Tudo bem, de baixo para cima. Tio gole.
Gole, gole. Todos tomaram grandes goles, com a intenção de terminar tudo de uma vez. E quando terminaram, algo milagroso aconteceu. Ah, tio! Leia jogou a xícara fora com horror. Mas então, de repente, ficou suspenso no ar bem diante de seus olhos. Está flutuando! Está flutuando! Ele fez isso? Todos ficaram chocados demais para encontrar palavras, nem mesmo percebendo por que Leia entrou em pânico e jogou a xícara fora. No entanto, as palavras de Dorian foram rápidas em lembrá-los da anormalidade. Não jogue os copos. Swish! Ele devolveu a xícara de Leia para ela com um movimento de seu pulso. Ao mesmo tempo, todos olhavam para suas xícaras, agora entendendo por que Leia estava tão assustada. Líder, como policiais, é vergonhoso dizer que estamos com medo. S vezes S. Tio Swish. Balançar. Swish. Vários restos de folhas de chá moídas moviam-se vigorosamente, criando várias imagens para eles verem. Butler Feng também ficou muito surpreso, anotando secretamente o assunto. Butler Sheng não ficou menos surpreso do que ele. Isto é, quem diria que o grão-mestre poderia fazer isso? Assim, os restos negros voaram loucamente dentro da xícara. E logo, as pupilas de todos dilataram-se a um ritmo alarmante. Suas mãos tremiam e quase cederam, se não fosse pelas instruções de Dorian anteriormente. No final, o que Butler Sheng e Butler Feng viram pareciam simples aglomerados no fundo da xícara. No entanto, o mesmo não poderia ser dito de Dongai e do resto. O que eles viram foi incrivelmente detalhado. Foi uma imagem que os fez mandar suas xícaras voando para os cantos mais distantes da sala. Hu-tio. A respiração deles ficou mais pesada, com a gordura afundada em suas bochechas tremendo vigorosamente. E agora, com as mãos trêmulas segurando firmemente as xícaras, eles pareciam ter envelhecido 10 anos. Ponto. Silêncio. Dorian semicerrou os olhos profundamente. Diga-me, o que você vê? Fim do capítulo. Capítulo 189 Aparência verdadeira. O que você vê? A pergunta que parecia simples de responder era agora 1 milhão de vezes mais difícil para todos eles. Embora não tenham visto nada fora do comum, Butler Feng e Sheng ainda entendiam a gravidade do assunto. Os rostos desses policiais ficaram pálidos de forma visível, como se tivessem acabado de ver um fantasma. Em não mais de um segundo, as bolsas sob os olhos ficaram mais inchadas e escuras. E qualquer um que os visse agora pensaria que eles não dormiam o suficiente há uma semana. Butler Sheng e Feng se entreolharam antes de concentrar sua atenção novamente nas xícaras. O que exatamente havia nele que poderia causar tais mudanças aos seus titulares? Olhem o máximo que puderam, ainda não conseguiram ver nada fora do comum. Dorian olhou para as xícaras enquanto os ouvia. Um deles encolheu-se no sofá, respirando pesadamente com o suor escorrendo pelo rosto. Grão-mestre, é terrível, eu vejo, eu vejo. E ele me vê, segurando sua xícara, suas mãos tremiam incontrolavelmente ainda mais, a imagem na multidão olhou para ele. Foi necessária toda a sua força de vontade para não jogar o copo fora e orar a qualquer deus que estivesse acima. Todos eles sentiram o mesmo. No entanto, o que exatamente eles estavam olhando? Bem, não eram outros senão eles mesmos. Ponto. As figuras que eles estavam olhando eram exatamente iguais àquelas que atacaram Dongai. A única diferença era que agora a criatura havia assumido a aparência deles. Se estivessem feios, curvados, mortos e apodrecendo. Esta era apenas uma imagem delineada tirada das folhas de chá esmagadas. No entanto, era tão detalhado e realista, como se vissem a criatura em preto e branco. Talvez fosse por isso que as xícaras eram brancas. Leia olhou para a criatura careca sorrindo para ela, quase derramando lágrimas de desespero. Grão-mestre, eu não posso mais. Por favor, leve-o embora. Sua mente psicológica estava se desintegrando à medida que ela espiava esse estranho mundo dentro da xícara. Apenas um único olhar a atraiu, quase sugando sua vida. Tortura.
Segurar esse copo amaldiçoado foi uma verdadeira tortura. Leia, fazendo. Dongai gritou, aguente e concentre-se. Temos que fazer isso se quisermos vencer. Dongai permaneceu, calmo, dando apoio à sua equipe e coragem para permanecer forte. Ele estava com medo? Claro que ele estava. Ele, mais do que ninguém, entendia a dor deles porque também queria quebrar seu copo, pisoteá-lo com os pés, colocar um trator nele e talvez até acabar com as coisas com uma bomba nuclear. No entanto, se ele começar a entrar em pânico agora, sua equipe também entrará em colapso. Para sua sobrevivência, eles tiveram que se concentrar e contar tudo o que pudessem. O garoto, não. O grão-mestre antes deles definitivamente seria capaz de ajudá-los. Isso mesmo. Agora ele e sua equipe começaram a dar alguns elogios a Dorian. Afinal de contas, para ele usar uma técnica tão horrível significava que ele tinha algumas habilidades em seu nome. E como se um filtro tivesse sido colocado sobre seus olhos, eles começaram a ver Dorian como um sábio de 1000 anos. Dongai beliscou a pele, querendo que seu cérebro esquecesse o medo e se concentrasse na dor. Grão-mestre, isso é o que eu vi. Blá, 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 blá tio. ... Um por um, todos usaram toda a sua força para elaborar e descrever as coisas com mais clareza. Quando se tratou do ataque anterior, apesar de terem dado uma boa olhada na criatura, eles só conseguiram captar 10 a 20% de sua aparência real. Era como se uma névoa tivesse sido colocada em seus olhos antes, permitindo-lhes ver apenas algumas anormalidades, bem como o fato de que a criatura era o sósia de Dongai. No entanto, a imagem na xícara era muito mais clara e horrível de se olhar. A única diferença era que não era nojento ou nauseante. Talvez porque a criatura não estivesse diante deles em carne e osso, soltando giros giratórios, insetos e vermes aqui e ali. Não, tudo o que viram quando olharam para baixo foi a imagem. E era exatamente disso que Dorian precisava. Um por um, ele os ouviu, finalmente restringindo sua busca. Havia mais de 700 criaturas que usavam reflexão ao atacar suas presas. E restringindo novamente, apenas uma centena poderia trocar de espelho com suas vítimas. Portanto, quanto mais informações ele obtivesse, mais fácil seria restringir tudo. No final, ele ficou com 10 palpites sobre o que poderia estar procurando. Anfitrião, um de seus palpites é Munia. E o outro é um Yasuju. Eles são os extremos das coisas. Então o que você vai fazer? O sistema estava realmente preocupado. Ponto. A primeira criatura de que se falou tinha fraquezas. Mas suas fraquezas eram pontos fortes para a outra criatura. Dito isto, o que pode funcionar contra o primeiro pode não ser fatal para o outro. Sim, qualquer feitiço abençoado com um toque celestial causaria algum dano à sua beleza. No entanto, se o feitiço não tivesse como alvo a fraqueza de uma criatura, seria necessário muito mais esforço para derrubá-la. Portanto, o palpite errado só poderá atrasar as coisas. E esse era o problema. Principalmente com esse tipo de criatura interior. Quando ficam excessivamente ameaçados ou irritados, eles matam suas outras vítimas marcadas. Em outras palavras, por toda a cidade, muitas outras pessoas podem ser mantidas como reféns, mesmo sem saberem disso. E se o ataque de Dorian não nocauteasse a criatura, era mais provável que matasse suas vítimas como vingança. Até mesmo cortar a ligação com os reféns por formação era impossível quando se lidava com esta criatura em particular. No final, as coisas eram muito complicadas com este. Dorian bateu os dedos profundamente pensativo. Tudo o que ele pôde fazer foi contê-lo e colocá-lo para dormir por enquanto. Todos olharam para Dorian com olhos expectantes. Grão-mestre, então você pode fazer isso. Você pode nos ajudar a nos livrar disso. Sim, mas não agora. Fim do capítulo. Capítulo 190 Vá dormir. Agora não. Todos tinham lágrimas nos olhos, mas não ousavam emitir nenhum som. Dorian apenas lançou um breve olhar a Butler Sheng, mandando-o embora.
E em não mais que 15 minutos ele estava de volta, segurando a famosa caixa de madeira nas mãos. Butler Feng reconheceu a caixa em qualquer lugar. Mas para Dongai e o resto, esta foi a primeira vez que viram isso. Estranhas esculturas de madeira e uma aura poderosa vazaram da caixa, fazendo-os inconscientemente se inclinarem para trás. O que havia nele? Donghia franziu a testa, sentindo-se ainda mais confuso do que quando entrou aqui. Grão-mestre, no começo, você disse que todos nós fomos marcados. No entanto, você ainda não se explicou. Estenda sua mão. Isso, ok. Isso ainda não respondeu à sua pergunta, mas que diabos? Poderia muito bem passar por tudo isso. Dongai estendeu a mão, sentindo que nada mais poderia chocá-lo ou surpreendê-lo depois de ver a horrível cena da xícara. No entanto, no momento em que Dorian segurou suas mãos, ele percebeu o quão errado estava. Como um tsunami, uma energia muito quente circulou dentro dele, fazendo-o suar profundamente. Buto 1. Sua frequência cardíaca acelerou com cada tremor que ecoava profundamente em seu âmago. Em apenas 2 segundos, todas as suas costas estavam cobertas por uma espessa camada de suor. Contração muscular. Contração muscular. Ele começou a se contorcer incontrolavelmente. Todos viram sua boca ficar pesada. Ele claramente queria falar, mas sua língua parecia inchada por causa da picada de 1000 abelhas. Líder, o que há de errado com você? Dongai lutou para levantar as pálpebras, inclinando-as para o lado e olhando para sua gangue com imensa dor. Minhas costas. Contração muscular. Dongai estava quase enlouquecendo com tudo isso. Enquanto isso, a gangue foi rápida em identificar suas preocupações. As costas dele? Butler Sheng agiu rapidamente depois de receber ordens telepáticas de Dorian. E com pura força da mão, ele rasgou as costas do grosso traje policial de Dongai. Rasgar. Todos ficaram impressionados com sua força. No entanto, sua atenção logo foi atraída para o grande elefante na sala. 1 passo para trás, 2 passos para trás. O sangue foi drenado de sua pele. E com dedos trêmulos, Lea apontou para as costas de Dongai. Líder. Ela não conseguiu nem terminar suas palavras. E o espasmo Dongai teve uma sensação muito sinistra depois de ouvir as palavras pesadas das pessoas ao seu redor. Seu coração pulou uma batida. Mamãe, o que eles viram? Oh meu Deus! Lea sentiu a sensação de 1000 aranhas subindo pelas suas costas no momento em que viu a imagem distorcida aparecer nas costas de Dongai. Tinha rosto, mas ao mesmo tempo não tinha rosto. No entanto, isso foi suficiente para deixar a respiração estagnada. As linhas pretas muito grossas e em constante mudança pareciam ter olhos próprios. Cada pequeno movimento que faziam causava arrepios na espinha. Estava observando eles? Poderia vê-los? Olhando para o rosto que parecia querer sair das costas de Dongai, todos inconscientemente prenderam a respiração. Depois de hoje, eles ainda teriam pesadelos com as costas do seu líder. Tio Gole. Butler Feng engoliu em seco, observando um de seus mestres Jia ansiosamente, embora não ousasse dizer nada. Mas, ao contrário das expressões caóticas das pessoas ao redor da sala, Dorian ainda estava calmo, segurando as mãos de Dongai com os olhos fechados. Mas de repente, ele os abriu ferozmente antes de bater a palma da mão direita no rosto de Dongai. Dormir. Tio. Donghia gritou, tremendo ainda mais como um peixe fora d'água. Resistência. Algo profundo dentro dele estava lutando contra a vontade. Porém, quem foi Dorian? Eu disse para dormir. Estrondo. Inúmeras explosões ocorreram na mente de Dongai. E neste instante, os ventos ficaram fortes e o ar ficou quebradiço. Lea e o resto se abraçaram inconscientemente por muito tempo, permitindo que ventos estranhos engolissem a cena. Lá estava ele de novo. Os ventos estranhos. Poderia ser um sinal de que aquela coisa ressurgiu. Por favor, não deixe isso acontecer.
Com as mãos nas armas, muitos estavam prontos para resistir a uma bala no momento em que ela aparecesse. Sim, as balas só poderiam derrubá-lo. Mas e daí? Em uma batalha, mesmo que alguém estivesse segurando uma adaga, enquanto o inimigo tinha uma arma, você ainda tinha que lutar com o que tinha, em vez de ficar sentado em campo aberto. Ha-tio! Leia abriu a boca, liberando uma grande lufada de ar apenas para ver a névoa branca emergir. Quão frio ficou o lugar para ela ver seu antigo vapor frio. Isso era verão, a época mais quente do ano. Quanto mais ela observava, mais confiante ficava no reaparecimento da criatura. No entanto, por mais que esperassem, Dorian não estava disposto a deixar isso acontecer. Vá dormir. Estrondo. A última explosão ocorreu na mente de Dongai. E bem diante dos olhos de todos, a imagem horrível em suas costas residia, desaparecendo de sua vista. Os ventos desapareceram lentamente. Deitado no chão completamente encharcado de suor, ele finalmente abriu os olhos. A dor não existia mais. Líder, Leia e o resto gritaram, movendo-se para o lado, antes de estender a mão para ele. É isso. A partir deste dia, ele gritou de uma distância segura, querendo dar um passo à frente para ajudá-lo a se levantar. No entanto, suas pernas se recusaram a se mover. Pelo menos não até que tivessem uma garantia. Grão-mestre, desapareceu? Não. Apenas dormindo. Porém, não vai acordar tão cedo. Ufa! Agora, eles correram para ajudar. Líder, estávamos tão preocupados com você. Underscore. Dongai sentiu a corrente de ar, vendo como suas roupas haviam sido rasgadas pelas costas. Ele sentou-se no sofá com uma expressão pálida. O que exatamente vocês viram? Isso, todos sorriram amargamente, não querendo se lembrar. Líder, não podemos dizer. Superar o trauma que acabaram de vivenciar foi realmente muito torturante. Eles tinham vontade de mergulhar os olhos em alvejante toda vez que se lembravam da imagem. A partir de hoje, eles nunca mais olhariam para as costas do seu líder da mesma maneira. Fim do capítulo. Aquele que tem uma razão para viver pode lidar com todos os comos. Friedrich Nietzsche.